quanto Deus é maravilhoso e quão misericordioso Ele é. Então o ano inteiro se passou e ele nem se arrependeu. Não se arrependeu, até que um certo profeta confrontou a ele. Contou-lhe uma história, eu não vou entrar na história. E ele percebeu que ele era o homem daquela história que estava sendo contada. E então, de repente, ele foi confrontado. Sabe, às vezes podemos pecar terrivelmente e ainda assim podemos ficar tão enganados e nós podemos entrar em tantas camadas de desculpas. Vamos lá. Que nós não encaramos o nosso erro. E talvez você precise fazer isso hoje, talvez precise parar de dar desculpas, talvez precise parar de culpar outra pessoa e você precisa apenas ficar cara a cara com a feiura do que você fez. Mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque esse é um lugar para começar de novo. Mas você não pode começar de novo se não estiver enfrentando a verdade sobre onde você está agora. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vai deixar vocês livres. Saia desse poço e pule a viagem da culpa. Bem, esse homem acabou se tornando um dos maiores heróis da Bíblia. Quando você pensa em Davi, você não se lembra de tudo isso? Eu nem gosto de chegar aqui e trazer isto, porque eu gosto da imagem que eu tenho de Davi, que está além de tudo isso. Mas isto me mostra como Deus é incrível e eu espero dar esperança a muitas pessoas que nesse momento se encontram em uma situação ruim e acreditam nas mentiras do diabo, que é tarde demais para você. Agora, houve consequências para o seu pecado. Eu não estou dizendo que não houve. A Bíblia diz que Davi nunca mais teve paz em sua casa depois desses acontecimentos, sabe? Com certeza houve consequências. E é o que precisamos lembrar sobre o pecado. O pecado sempre pode ser perdoado. Deus sempre irá perdoar você e você sempre pode ser restaurado à comunhão com Deus, mas isso não significa que você poderá sempre evitar todas as consequências das coisas erradas que você fez. E para ser honesta, nem sei se devemos querer tanto, sabe? Eu acho que às vezes precisamos dizer, quer saber, Deus? Eu sou tão agradecida pelo seu perdão. Eu sou tão grata por você amar a mim. E eu sou grata por poder ter comunhão com você e não ter que me sentir culpada. Mas eu não acho que seja uma coisa ruim eu sofrer essas consequências, porque talvez me ajude a lembrar de não fazer isso novamente no futuro. A Bíblia diz em Provérbios que se o seu servo não sentir as consequências do seu erro, então ele fará isso novamente. É por isso que você não pode criar os seus filhos e nunca lhes dar uma consequência por qualquer coisa que eles façam de errado e esperar que se comportem apenas porque você diz a eles. Eu sempre dei aos meus filhos a minha palavra primeiro, mas se isso não funcionasse, eu tocava nas suas circunstâncias. Deixe-me dizer, é assim que Deus é conosco, Ele sempre nos dará a sua palavra primeiro. Ele fará tudo o que for possível fazer para passar a sua palavra para nós e nos fazer concordar com Ele e fazer as coisas do jeito dele, mas se não fizermos, Ele nos ama bastante para tocar em nossas circunstâncias. E sobre Pedro? Cara, a fraqueza de Pedro era o medo. A de Moisés era a raiva. A de Davi, a luxúria. A de Pedro era o medo. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Ele mentiu por 3 vezes. E apesar disso, ele se tornou um dos maiores apóstolos na Bíblia. Um homem que é respeitado. Nós ouvimos os seus ensinamentos, lemos as suas epístolas. Deus usou Pedro grandemente. Lucas 22:54. Então eles o prenderam e o levaram, levando para a casa do sumo sacerdote, e Pedro estava a uma certa distância. Bem, essa palavra distância já nos mostra o problema. Assim que começaram os problemas, Pedro recuou e seguiu a distância. Ele não queria que ninguém soubesse que ele conhecia Jesus.
Ei, você tem que ter cuidado em estar no mundo e tentar seguir Jesus à distância, sabia? Vamos lá, uma mensagem aqui para alguém. Você vai à igreja no domingo de manhã e é muito cristão quando está com seus amigos cristãos? Mas o que dizer do resto da semana no trabalho? Com seus amigos não cristãos, como você se comporta quando está sentado à mesa do almoço e alguém quer contar uma piada suja? Bem. Ou como você se comporta se você se encontra na mesa do almoço no meio de um monte de fofocas do escritório? Bem, eu vou deixar isso para lá. Vamos continuar. Você sabe do que estou falando, certo? Então nós podemos começar a seguir Jesus à distância. Nós não queremos parecer muito religiosos. E quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e se sentaram, Pedro sentou-se entre eles. Bem, em primeiro lugar, o Salmo 1 diz: não se sente para descansar e relaxar com os escarnecedores? Tenha cuidado com quem você se senta. Então uma serva viu Pedro e ela disse assim: este homem estava com ele. E ele negou dizendo: mulher, eu não o conheço. Mentira número 1. E um pouco mais tarde alguém o viu e disse: sim, você é um deles. E Pedro disse: homem, eu não sou. Mentira número 2. E depois de um intervalo de cerca de 1 hora ainda, outro insistiu dizendo: certamente este homem também estava com ele, pois ele também é galileu. Mas Pedro disse: homem, eu não sei a respeito do que você está falando. E imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E Jesus já havia dito a ele que o galo cantaria e que ele o negaria 3 vezes. E Jesus disse: Pedro, eu tenho orado por você. Mas em vez dele dizer: oh, obrigado, Jesus, eu preciso disso, eu sou fraco e sem a sua ajuda eu vou desmoronar. Em vez disso, Pedro disse: eu nunca faria uma coisa dessa, Jesus. Eu nunca faria uma coisa dessas. Eu morreria com você. Agora veja, há muitas coisas nessa história, mas eu acredito que uma das razões pelas quais Deus sentou-se e deixou isso acontecer é porque, na verdade, ele queria Pedro, ele tinha que se encontrar. Veja, às vezes nós podemos pensar mais de nós mesmos do que deveríamos, e isso nos afasta do nosso destino. Então Deus apenas recua um pouquinho, e assim Ele nos deixa falhar, e nós temos que nos encontrar e perceber o quanto precisamos de Deus. Ainda estão comigo? Não estou perdendo vocês, não é? Ok. Tudo bem, eu tenho só 10 minutos, então preste atenção. Então, por 3 vezes, ele mente, o galo canta. Agora olhe para o versículo 61. E o Senhor se virou e olhou para Pedro. Cara, você consegue imaginar por um momento esse olhar? Sabe, é como sua mãe. Sabe, uma mãe tem esse olhar, é tipo... Mas eu realmente não acho que Jesus tenha olhado para Pedro com um olhar de raiva. Eu acho que o olhar de Jesus provavelmente foi triste, convincente, mas também amoroso. E Pedro fez a coisa certa, ele saiu e chorou amargamente. O que é isso? Ele foi e imediatamente arrependeu-se profundamente pelo seu pecado e o seu erro. E isso é tudo que Deus está procurando. Não peguemos leve com o nosso pecado, vamos nos arrepender profundamente. E sabe, dói demais quando eu acredito que decepcionei a Deus, mas também sou inteligente o suficiente para saber que tenho que sair desse poço. Eu pulei a viagem da culpa porque há muito em jogo para eu chafurdar nesse poço por dias a fio. Amém? Deus tem muita coisa para a gente fazer. Nós não precisamos desperdiçar seu tempo assim, não quando o sangue de Jesus está sempre disponível para nos lavar de novo, de novo, de novo, de novo. A Bíblia diz que Jesus sentou-se à direita de Deus e continuamente está intercedendo por nós.
Bem, você sabe o que eu descobri? Meu cérebro rápido, como Rai me disse isso? Se ele está continuamente intercedendo, é porque preciso continuamente disso. Alguém acredita nisso? E eu fico tipo assim, continue orando, Jesus. Eu preciso disso. Bem, não importa em que tipo de poço você possa estar hoje, Deus está ali para ajudar você. Fale com Ele, saia desse poço, pule a viagem da culpa.